Olá, meus literamores, e vamos lá para mais análises aqui no nosso treinamento Linguagens UFO. E hoje eu começo pela análise de um poema extremamente emblemático, que me dói muito, me dói tanto quanto uma crônica da Clarice intitulada Mineirinho, que é A Morte do Leiteiro. Esse poema aqui, inclusive, vocês podem usar como repertório de redação para falar de temas ligados a justiceiro, justiça com as próprias mãos, liberação do uso de armas, porque é uma história extremamente trágica. Simplesmente, nós temos aqui um poema narrativo, vou trazer as categorias da narrativa para vocês, porque é um poema que conta uma história de um trabalhador, de um leiteiro, cuja profissão hoje foi extinta, porque você não tem mais alguém para entregar o leite na porta da sua casa. E isso tem a ver com o advento do capitalismo, que a gente já falou, que é uma crítica muito contundente aí dentro da obra. E ele vai trabalhar, né, vai acordar cedo, vai deixar o leite na porta da casa de uma família de classe média e vai ser confundido com um bandido e vai acabar sendo morto. Então, esse poema é extremamente dolorido, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês anotem que se trata de um poema com as categorias da narrativa. Então, só para relembrar, é o estilo mesclado, você tem prosa na poesia, e nós temos os elementos mesmo da narrativa, porque nós temos o narrador, né, que esse é o lírico, vocês vão ver que ele é bem pessoal, então os verbos em terceira pessoa, é como se nós tivéssemos esse narrador em terceira pessoa, onisciente, que está observando e percebendo toda a cena. O espaço é a cidade. Os personagens, nós temos aí o leiteiro e o assassino, e ainda temos uma ordem cronológica, né? Acordou cedo, chegou lá, deixou o leite. Temos também a apresentação, que vai lá do verso 1 ao 50, depois nós temos a complicação, que é do 51 ao 58, a resolução, que é trágica, né? Que é do 78 ao 88, e ainda o uso dos verbos de ação. Então, você tem correndo, acorda, para justamente categorizar aí essa narração dentro do poema. A linguagem é um tom narrativo, então, coloquial, e é uma cena de representação do cotidiano. Inclusive, uma crítica literária chamada Flora Susequinde, ela vai dizer que o trabalho do Drummond como cronista foi uma peça fundamental para ele construir poemas como A Morte do Leiteiro, né, que vão ter esse estranhamento sobre o cotidiano, sobre uma cena que é aparentemente simples, o homem que vai lá entregar o leite, mas a tragédia que está por trás dessas cenas do cotidiano. Lembra um pouco o Tragédia Brasileira, lá do Manuel Bandeira. Então, nós temos aqui a primeira estrofe, se vocês quiserem anotar. Os versos são octossílabos. Então, a maioria dos versos são octossílabos, mas há uma oscilação aí com heptassílabos, tá? Com redondilha maior também. O leite, o que é o leite, né? O leite é a metáfora do alimento vital, da vida. E na primeira estrofe, então, nós temos há pouco leite no país, é preciso. Aí vocês vão ver que tem uma anáfora, que ele vai falar é preciso, olha só. Né? É preciso. Olha a urgência, né? Há muita sede no país. Sede do quê? De beber leite? Lógico que não, que tem algo por trás disso daí, né, gente? É uma metáfora. Sede de justiça, de igualdade, de dignidade. E observem que ele fala assim, no país, esse lírico fala assim, no país, uma legenda, que ladrão se mata com tiro. Olha como é contemporâneo esse poema, hein? Esses discursos aí que a gente ouve, né? Terríveis. Então, observem que as frases é como se fossem legendas de um partido mesmo, e aí você vê todo o caráter de engajamento, né, do Drummond e do poema. E quando a gente pensa no sentido de legenda, se vocês forem ao dicionário, a legenda é uma narrativa de um martírio santo. Olha só, fui procurar para ver, né? Narrativa de um martírio santo destinada à leitura pública nos mosteiros, conventos e igreja. Porque a gente sempre pensa na legenda, né, como aquilo que deve ser lido socialmente, a gente lembra muito de partido político, né? Mas também tem esse sentido de ser uma narrativa de martírio.
e esse leiteiro vai ser martirizado. Né? Então, e aí mais adiante, e aí nós vamos ter, né? Na segunda estrofe ele vai dizer assim, então o quê? Só resta ler essas legendas. Né? O moço que é um leiteiro, então ele não tem nome. Observem a objetificação. Ele é tratado pela profissão. O leiteiro, o padeiro, né? O porteiro. Você sabe o nome do porteiro do seu prédio? Pois é. Né? Ele não é o porteiro, ele é uma pessoa que exerce uma profissão ali. De madrugada, com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Nossa, isso é muito forte. Né? Ou seja, enquanto as elites descansam, os outros têm de acordar cedo, têm de ser explorados para a manutenção desse sistema, né? Aí na terceira estrofe, eu quero que vocês tomem cuidado, ó, porque quando ele fala na mão a garrafa branca, aqui, ó. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente fecha só a leitura como um poema extremamente panfletário e político, a gente corre o risco, né? Já falei isso para vocês, que o Drummond é muito mais, ele é muito dialético. Então, nós temos do lado esse engajamento, essa denúncia, mas por outro, ó, na mão a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem o moço leiteiro Ignaro, morador da... Então, a gente pode pensar que não só o leite, né, como aí uma mercadoria, que deixa o seu mundo natural, da fazenda, para ser engarrafado, mas é a própria poesia. A gente já falou demais sobre isso lá no Elefante, da necessidade de se fabricar uma poesia em tempo de barbárie. Então, essa poesia também está sendo engarrafada, está sendo reificada. E aí, eu vou passar aqui, porque o que vai acontecer? Ele vai contar... Não, vamos ler, porque esse poema aqui vale a pena eu ler com vocês, antes. E como a porta dos fundos também esconde-se gente que aspira ao pouco leite disponível em nosso tempo. Então, não tem leite para todo mundo. Né? Não tem justiça, não tem igualdade para todo mundo. Não tem... Que democracia é essa, né? Avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho. É claro que barulho nada resolve. Meu leite tão sutil de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio. Vocês estão percebendo o gerúndio, né? Então, a ação está acontecendo no momento. Há um outro gato quisilento. Então, são as cenas, né? Esse leiteiro indo rumo à entrega. E aí... E há um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico. Olha esse parênteses aí. Por que a gente tem esse parênteses? Porque o Drummond achou bonito e quis enfeitar o poema. Claro que não. Ladrões infestam o bairro. Então, você tem aí, ó, já um anúncio de que ele acordou em pânico. Olha a rubrica que tá aí. Olha como se fosse um gênero dramático, né? Ladrões infestam o bairro. Ou pode ser também um monólogo interior, o pensamento, né? Pode ser o pensamento do assassino aí, do dono, que acorda em pânico. Ai, ladrão tá roubando aqui. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão? Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo... Ai, gente, isso é tão doído, né? Parece foi agora, José. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom. Não sei, porque ele é só um objeto, né? Então, olha o afastamento, né? Desse eu lírico aí. É tarde para saber. Então, a tragicidade que vai vir agora, ó. Mas o homem, que é a justiça com as próprias mãos aqui, mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus! Olha essa apóstrofe aí, né? Chamando por Deus. Matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida do nosso irmão. Nossa, para falar de bala perdida também. Esse poema aqui. Quem quiser que chame médico. Polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade. Então, ele vai alegar que, né,
estava sendo assaltado, que foi legítima defesa, que o ladrão queria roubar alguma coisa ali, e não vai dar em nada, né? A noite geral prossegue, amanhã custa chegar, mas o leiteiro está telado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada no ladrilho, já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Olha como ele joga com a questão da vida e da morte, né? Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, das cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Olha que tristeza dessa perspectiva aí de um novo dia, né? Um novo dia que se mistura sangue, né? Que se mistura leite com sangue. Então, esse poema aqui... E também, claro, que a gente pode pensar na questão da poesia, né? Da metalinguagem, mas é um poema muito, muito social, tá? Muito engajado aqui do Drummond. Já caiu, inclusive, aqui na prova da UNB. Só para comentar rapidinho, porque aqui nós temos agora, né, ele já vai começar a falar da noite na repartição, porque o Drummond trabalhou como funcionário público, então já começam a chegar as notícias da guerra, e aí a gente vai ter uma preparação daqui a pouco para os poemas de guerra, tá? Que um deles deve aparecer na prova. Mas antes disso, ele volta na questão da memória, nós já falamos sobre memória, né, de como ele traz essa memória para o presente. Então, vocês vão ver que retrato de família, só para eu falar rapidinho, é como se fosse uma fotografia, né, da família, e esse último verso aqui ele é importantíssimo. E ele já fala, né, que em outro poema que Tabira é uma foto no retrato, mas como dói, enfim, mas é a passagem do tempo, basicamente, e a interferência, né, desse tempo na sua percepção dessa família. Que família que era do Drummond? Uma família patriarcal, né? E há também aqui, inclusive, um diálogo com o próprio Brasil, né? Como que o Brasil sai, porque o Drummond, isso é um caso pessoal do Drummond, mas também é a história do Brasil, de como o Brasil sai do interior em busca da modernização, né? Sai do atraso buscando progresso, e o Drummond sai de Itabira e vai para o Rio de Janeiro. Então, é muito no sentido, né, de sair do rural para o urbano, e aí ele se transforma num outsider, né, num gauche, no meio dessa cidade, dessa multidão. E aí, vocês podem até anotar isso, que é um caminho análogo ao Brasil, né? Que se a gente for pensar que sempre teve essa questão, né, de buscar a metrópole, de buscar Rio de Janeiro, que foi a primeira capital, aquela coisa toda. E aí, no final, esse aqui, ó, eu acho essa estrofe muito importante. Os parentes mortos e vivos. Já não distingo os que se foram dos que restaram. Percebeu como ele está trazendo pela memória? Perceba apenas a estranha ideia de família. Olha o desajustado aí. Né? Que família é essa? A gente sabe que o Drummond teve sérios conflitos familiares, porque ele vem de uma família muito oligárquica, muito tradicional. E é essa imagem que vem na memória dele, mas que ele traz para o presente e fala: que família é essa? Né? É a família tradicional brasileira, viajando através da carne. Família tradicional brasileira no sentido de elitização, tá, gente? E observem que esse verso está soltinho aqui. Quando ele está soltinho, a gente chama isso de chave de ouro. É a parte mais importante, é o verso mais importante, né? Então, a ideia do gerúndio, viajando. Então, ele ainda está construindo, tá vendo a busca, a procura? Ele não construiu ainda o que é a família para ele, né? Esse conceito está viajando através da carne. É como se, aí ele fala, né, mas nos versos anteriores ele fala, né, que é um retrato empoeirado, com os olhos dele também, há umas ambiguidades aí, porque quando a gente vai buscar a memória, né, muitas vezes essa memória é uma memória muito afetiva, é o que contaram pra gente sobre essa família, às vezes você nem se lembra, né, mas são as narrativas que as pessoas da família ou outras pessoas contam para você acerca da sua família, e a gente tende a, inclusive, às vezes idealizar,
né, idealizar um membro da família, e era só um homem, né, normal e tudo mais. Tá? Então, terminamos por aqui. Agora, nas próximas aulas, nós vamos entrar para os poemas de guerra mesmo, né, ligados à Segunda Guerra Mundial. Começa aí a partir de notícia, né? Só para fechar, gente, antes, Retrato de Família, e depois vem um outro poema chamado No País dos Andrades. Esse poema me lembra muito a Moratória, porque se vocês se lembrarem lá na Moratória, há um epígrafe do Drummond, tá? Porque o Drummond, como o Jorge Andrade, também vem de uma família oligárquica, né, dessa descendência que sofreu com a crise do café, no caso da família do Drummond, com a questão da mineração. Mas há uma ligação aí. E aí sim, nós vamos para o Notícias, né, que são os poemas muito engajados. Aí a gente vai ver menção clara à Segunda Guerra, né? E esse Notícias, basicamente, vai falar das notícias entre os jornais do exterior, né, e as agências de informação do exterior e os jornais brasileiros. Como é que se ficava sabendo notícia da guerra? Né? Não era pelos meios midiáticos, como é hoje, e sim por telegramas, né, por jornais e tudo mais. E aí ele vai justamente mostrando, né, esse eu lírico mostra essa impotência, se sente isolado. Então, ele vai falar há uma reverberação aqui de vozes de mortos, de pessoas mortas, né, e ele fala de código, porque é uma menção ao código Morse, né, dos navios. Aí vai falar das bases navais, para já nos preparar para o poema que eu quero analisar com vocês, que é Carta a Stalingrado. Eu acho esse poema bom para a prova, embora ele seja muito grande, então se ele cair, vai cair Fragmento e Visão de 1944. Esse poema aí é forte para cair. Já foi, inclusive, aqui obra da terceira etapa do PAS da UNB. Então, nós vamos falar desses poemas aí e vou dar uma comentadinha com o Russo em Berlim também com vocês. Tudo bem? Até a nossa próxima aula. Beijos a todos.